primícias, Deus, e queremos pedir que a tua bênção esteja sobre cada um deles, que a mão poderosa do Senhor esteja agindo em favor desta casa, trazendo prosperidade, trazendo bênçãos, e que, ó Deus, tudo aquilo que tem na tua palavra, prometido aos teus filhos e às tuas filhas, que o Senhor possa reverter em favor de cada um deles. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Hoje estaremos lendo a partir do versículo 38. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre tu me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhes: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, estamos ministrando algum probleminha técnico, né? Isso acontece. Estamos ministrando neste capítulo 11 do Evangelho de João sobre alguns obstáculos que Jesus teve que enfrentar na ressurreição de Lázaro. Falamos um pouco na última ministração que Jesus enfrentou a incredulidade, e falamos mais especificamente que quando nos mantemos na incredulidade, nós perdemos as promessas de Deus. E estávamos fixando ali no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 19, quando o texto diz: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar, ou seja, uma referência ao povo de Deus que viveu no deserto e foram incrédulos, e esta incredulidade fez com que toda uma geração morresse no deserto, com exceção de 2 famílias, como mencionamos, a família de Josué e a família de Caleb. O que entendemos é que, se nós mantermos uma posição de incredulidade, nós também perdemos bênçãos de Deus. Pior do que tudo, ficamos vazios, ficamos secos e sem a vida de Deus. Um dos textos que nós usamos, Jeremias 2,13, que fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm a água. Ou seja, quando a gente não anda num princípio de obediência, quando a gente mantém incredulidade, é isso que acontece. Falamos ainda que foi a incredulidade no coração de Tomé que o levou a receber uma dura advertência do Senhor. Vocês conhecem aquele texto, quando Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Nós sabemos que esse texto mostra que anteriormente Tomé duvidou de que Jesus havia ressuscitado, e aqui há um confronto entre Jesus e ele, e nesse confronto, então, Jesus mostra que, na verdade, o que ele tinha feito, o que ele tinha praticado era um ato de incredulidade, e que ele não precisaria ter visto o Senhor para crer.
Se a incredulidade nos afasta de Deus, se a incredulidade faz com que nós percamos as bênçãos de Deus, nós vimos que a obediência e a fé agradam a Deus. E falamos de um exemplo marcante, que foi o exemplo de Moisés, que deixou o Egito para ir para Midian. E o texto ali de Hebreus 11, versículo 27, fala o seguinte sobre ele: pela fé Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que era invisível. Então é esse tipo de fé que nós precisamos ter, a fé que Moisés demonstrou. Observe que o texto fala que ele viu o invisível, ou seja, ele caminhou sem ver o que ele precisava ver, ele simplesmente creu no invisível. Esse invisível aqui é Deus, são as promessas de Deus, ele creu, e por isso lá na frente ele foi abençoado, ele foi chamado por Deus para ser o grande libertador do povo de Deus. O próprio escritor da carta aos Hebreus, ele fala algo interessante, ele diz assim: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, Deus quer que nós fiquemos na obediência sem retroceder, sem voltar para trás, porque quando mantemos a posição de recuo na fé, a posição de incredulidade, sem aquela conversão genuína, sem uma busca de arrependimento, evidentemente, nós entraremos num estágio por demais preocupante e agravante. Ali fala que estão em pior estado do que no princípio, ou seja, é um estado que eu não quero estar, você não quer estar, porque aquela pessoa que já se perdeu, já perdeu as bênçãos, já não tem mais a comunhão de Deus, já está longe da palavra. E aí, falando desse tipo de crente apóstata, Hebreus 6, versículos 5 e 6, fala que essas pessoas, de uma certa forma, elas caíram tão forte que é impossível que eles voltem a se arrepender novamente. E o texto ainda fala que eles crucificaram de novo a Jesus Cristo, expuseram Jesus à vergonha. Então essa é a situação daquela pessoa incrédula, daquela pessoa que não quer mais obedecer a Deus, que recuou, que se apostatou. Além dela perder as bênçãos, ela também vai perder a sua própria vida, ela vai ser como aquela cisterna rachada que não tem água, e nós sabemos que ninguém pode viver sem água, e principalmente ninguém pode viver sem a água viva que é Jesus. Isso foi o que nós trouxemos na ministração anterior. Hoje eu quero entrar no quarto ponto das nossas ministrações. Jesus enfrentou a morte. Essa foi uma barreira terrível, de quebrar a morte. Olhando para o relato do texto, nós iremos perceber que Lázaro já estava morto há 4 dias. O próprio versículo 17 de João 11 fala que, chegando Jesus, o encontrou já com 4 dias de sepultura. Porém, quando Jesus se aproxima do túmulo, ele ordena que aquela pedra que servia como tampa do túmulo fosse retirada. E ele observou uma certa incredulidade, primeiramente uma incredulidade de Marta, e não somente de Marta, mas até dos judeus. Mas veja a ordem de Jesus, como ele esbarra em Marta. Jesus fala: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. E diante da situação, Marta simplesmente quis dizer a Jesus o seguinte, que nada mais poderia ser feito, tudo que poderia ser feito até então, agora já não havia razão de ser, porque Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A ordem de Jesus, como já mencionamos, além dela ter sido esbarrada na incredulidade de Marta, também ela esbarrou na incredulidade dos judeus. Os judeus que ali estavam, eles estavam esperando uma oportunidade até mesmo para criticar Jesus, porque eles estavam diante de um túmulo, e havia algumas leis judaicas restritivas, cerimoniais, e de acordo com essas leis, um sepulcro jamais poderia ser aberto, e muito menos alguém tocar nas paredes do sepulcro, estava morto dentro do sepulcro. E eles estavam ali esperando alguma palavra de Jesus, talvez para criticar, e quando a gente
pensa nisso, a gente vê lá em Números 19:11, fala que quem tocar num cadáver ficará impuro durante 7 dias. Então, jamais Jesus poderia ter feito o que fez, jamais ele poderia ressuscitar aquele morto já de 4 dias. A situação, irmãos, ainda era pior devido ao estado de deterioração que se encontrava o cadáver. Provavelmente o mau cheiro se fazia sentir ao longe, mesmo sem que aquela pedra fosse tirada. É possível que nas cercanias daquele sepulcro, não eram tão cuidadosos como hoje, né, nos nossos cemitérios, é possível que havia um cheiro terrível. Daí, então, a observação de Marta, já cheira mal. Ou seja, o cheiro de morte dominava aquele lugar, impedindo qualquer aproximação. Mesmo diante desses obstáculos, Jesus insistiu para que a pedra fosse tirada, porque a glória de Deus, de acordo com as palavras do próprio Senhor, iria se manifestar naquele lugar de uma maneira tremenda. Foi isso que Jesus disse no versículo 40. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, nem mesmo o cheiro da morte que reinava naquele ambiente poderia impedir que a glória de Deus ali se manifestasse. Jesus já havia falado dessa manifestação de glória no versículo 4, quando ele fala aos discípulos, né, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele fala o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ou seja, algumas situações que podem acontecer com a nossa vida, que era uma situação bem crítica, mas há situações na nossa vida que Deus permite para que nós possamos enxergar a glória dEle, possamos participar da glória de Deus. Devemos lembrar que tudo quanto Jesus realizou na terra sempre visou manifestar a glória de Deus. Um texto bem interessante, João 17,4, fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, a completude de toda a obra de Jesus, o Calvário, o seu ministério, tudo quanto ele realizou na terra, foi para manifestar a glória de Deus, essa glória que estava sempre visível durante toda a sua vida, e também ele pediu que esta glória fosse manifesta até mesmo aos seus discípulos, de acordo com João 17, versículo 22. Deixando um pouquinho aqui a glória de lado, nós vamos observar que na sequência Jesus ora ao Pai e ordenou que Lázaro saísse para fora do túmulo. Veja a oração de Jesus novamente, texto que já lemos no início da nossa palavra. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, através da oração de Jesus, através do comando e ordem de Jesus, o espírito de vida voltou àquele corpo em estado de deterioração, em estado de putrefação. Ou seja, um morto de 4 dias, provavelmente as veias já estavam todas danificadas, os órgãos já estavam todos falidos, não tinha qualquer possibilidade de uma recuperação de uma pessoa assim. Até mesmo que a Palestina, naquela região, um local muito quente, e a deterioração dos mortos, ela acontece de forma muito mais rápida do que aqui em nossa região. Mas, mesmo assim, Lázaro foi restaurado imediatamente, inclusive curado daquela doença que o levara à morte. Nas portas daquele túmulo, Jesus manifestou o seu grande poder sobre a morte.
Certa vez Jesus disse assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Quando ele fala isso, ele estava se referindo da sua própria morte, que ele iria entregar a sua vida, iria ser morto, mas lá na frente ele iria retomar a sua própria vida. Jamais há uma história de alguém, mesmo na Bíblia ou em qualquer outro lugar, de uma pessoa que tenha provocado a sua própria ressurreição. Isso aconteceu apenas com o Senhor, para mostrar o poder que ele tinha sobre a morte. Ele continua nesse texto de João falando: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha livre e espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículos 17 a 18. Irmãos, observe que Lázaro, mesmo saindo da morte, aqui eu quero pegar um pouquinho, ele não conseguia andar livremente. Ele precisou que alguém desatasse faixas e amarras que o envolviam. Uma pessoa morta, de acordo com os costumes judaicos, ela era como que embalsamada, ou seja, colocava-se alguns perfumes e ela era enfaixada como uma múmia. E nesse caso, como que Lázaro iria tirar aqueles panos, aqueles lenços que o envolviam? Então ele levantou com muita dificuldade, tentando caminhar, e não conseguia, porque aquelas amarras o impediam de fazer qualquer movimento. Temos aqui, irmãos, uma figura da nossa conversão. Muitos de nós, ao nos convertermos, somos libertos da morte espiritual, evidentemente, por crermos em Cristo, mas ainda ficamos com algumas ataduras, ainda ficamos com algumas amarras que precisam ser retiradas para que possamos caminhar livremente. Ninguém é santificado do dia para a noite. A santificação é um processo, e é o que nós queremos exemplificar aqui. Então, eu gostaria de considerar 3 pontos importantes aqui, já partindo para a finalização da nossa palavra nesta noite. Primeiro, mesmo depois de convertidos, quando nos afastamos da presença de Jesus, ainda que sejamos amigos dele, nós podemos ser levados à morte. Há um texto muito interessante, João 11, 25, esse texto está exatamente nesse capítulo da ressurreição de Lázaro, que Jesus fala: porém, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Interessante esse texto. Uma pessoa que crê em Jesus pode morrer materialmente, pode morrer espiritualmente novamente, mas ainda que morra, viverá. Quando você crê, você é restaurado. Esse é um princípio importante aqui. Ao crermos em Jesus, vamos passar pela morte física, sim, mas pela morte espiritual, não. Ainda que morramos fisicamente, e vamos morrer, não morreremos espiritualmente. Por quê? Porque essa fé em Jesus vai fazer a vida ser gerada dentro de nós, a vida espiritual que precisamos para a eternidade. Outro ponto: há certos sepulcros alojados no nosso coração, que se o Senhor mandar remover a pedra de entrada, vão exalar mau cheiro, uma vez que há coisas mortas lá dentro. Porém, mesmo assim, Jesus deseja remover a pedra para ministrar o seu perfume em nós. Irmãos, tem crentes já convertidos, filhos de Deus, que têm algumas práticas, nós vamos falar de algumas práticas um pouquinho mais adiante, que fazem com que eles fiquem mal cheirosos. Essa é a figura aqui. Por quê? Porque certas práticas que nós ainda permanecemos em fazer, elas nos tornam pessoas indesejáveis. Devemos ser livres desse mau cheiro, para sermos o bom perfume de Cristo. Paulo fala sobre isso ali na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. É muito importante a gente pensar
que pode haver coisas na nossa vida que estão exalando um cheiro não muito agradável e que Jesus deseja remover essas coisas da nossa vida. E o terceiro e último ponto, que vou estender um pouquinho mais aqui, mas já partindo para a conclusão, mesmo após sermos vivificados por Cristo, ainda podemos continuar com essas várias amarras, com essas várias ataduras. Por isso Jesus ordenou que as ataduras precisam ser tiradas. Esses princípios, irmãos, eles devem ser aplicados a diversas situações do nosso dia a dia. Temos aqui um quadro das nossas vidas, mesmo após sermos chamados da morte para a vida, como eu já falei aos irmãos, através da nossa conversão a Deus, nós conservamos, então, esses hábitos ruins que precisam ser tirados. São como ataduras que nos impedem de caminhar uma vida cristã vitoriosa. Ao bem da verdade, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós levávamos uma vida nas transgressões, na nossa carne. Ali em Efésios 2:1, diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. No versículo 3, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou da vossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, ou seja, como aqueles que ainda não têm Jesus, nós éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, nesse estado de vida sem Deus, antes da conversão, nós éramos como verdadeiros sepulcros e cheirávamos mal, até mesmo à distância. Porém, ao crermos em Jesus, aqui eu quero terminar, nós somos vivificados por Ele. Atendendo ao seu chamado, viemos para fora do sepulcro da morte. Agora, precisamos nos libertar de algumas amarras que ainda insistem em permanecer. Assim como Lázaro, muitos de nós ainda permanecem aprisionados a essas amarras que precisam simbolicamente ser arrancadas de nós para levarmos uma vida vitoriosa na presença de Deus. Então, como crentes, precisamos entender isso. Você não pode ficar com essas ataduras, você não pode ficar com essas amarras. O que isso significa de fato? É o mundanismo, às vezes o palavreado que nós usamos, às vezes os desejos que nós temos. E eu termino com um texto bem forte ali da carta de Paulo aos Efésios, que fala o seguinte: entre vocês não deve haver nenhuma menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Lembrando que Paulo está falando aqui a crentes, tá, gente? Não são, esse texto aqui não é a incrédulos, mas a crentes. Aí ele continua dizendo o seguinte: pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Esse é um texto para mim e para você, para que a gente possa refletir como tem sido a minha vida, como tem sido a sua vida. É bom refletir. Essas ataduras, se ainda persistem, elas precisam ser tiradas de nós. Que Deus nos abençoe. Pastor Luiz, vamos orar? Irmão, fique de pé. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela exposição da sua palavra. Sua palavra é viva, poderosa, eficaz, ela faz toda a diferença. E que apliquemos, Deus, no nosso dia a dia, o que nós ouvimos nessa noite. Ouvir a sua palavra é muito bom, mas praticá-la é melhor. Deus, que possamos ter uma vida santa, uma vida na tua presença,
uma vida dedicada ao Senhor, com intimidade. Tua palavra é poderosa, Tua palavra é única, perfeita, inigualável, Deus. E o Senhor, nesta noite, nos alimentou, e que nesta semana, a partir de hoje, possamos viver a Tua palavra na prática, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado através da nossa vida, Pai. Que a Tua palavra diz que quer comamos ou bebamos ou fizermos outras coisas, seja para a glória do Senhor, na escola, no trabalho, em casa, na igreja, tudo para a glória do Senhor. Deus, som do nosso coração, Pai. Vê se há alguma coisa que desagrada ao Senhor, nós queremos remover no poder do nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo culto, pelos momentos de louvor e adoração, pela palavra, por tudo que aconteceu aqui, no nome de Jesus. Amém. Júlio, tem mais uma música? Hino de número 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Vamos terminar com isso. Amen.
Pode sentar, estamos chegando ao final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.